Seja bem-vindo ao nosso programa de treinamento profissional nacional. A ideia é levar a você, nosso futuro representante, todo o conhecimento do nosso negócio, das nossas atividades. A cada vídeo vamos tratar um determinado conteúdo, um determinado assunto. Posterior a cada vídeo, você vai poder ser avaliado através de uma redação ou um questionário no qual você vai ser também pontuado. Não é obrigatório, isso é a critério para aqueles que querem pegar o certificado dos módulos que nós fomos ministrar. Hoje o tema escolhido é a Lei Federal 11.788 do ano 2008. Basicamente é o nosso serviço. Nosso serviço é integração, é o que nós fazemos. O que eu vou tentar fazer hoje aqui nesse vídeo? Explicar um pouco sobre o que é o estágio, sobre o que é a lei, os direitos dos estagiários, quem pode contratar, quais são as facilidades, as dificuldades, como que funciona o programa de estágio. Basicamente, ao final desse conteúdo, você não vai estar apto para poder sair, visitar uma empresa e abrir uma ou abrir 10 vagas. Você vai precisar de uma série de outros treinamentos ainda para poder ficar no nível que nós esperamos de você. Antes de mais nada, queria falar um pouco da história, de como surgiu o estágio, o programa de estágio do Brasil. Alguns anos atrás, quem aí já tem mais de 30 ou 40 anos, acompanhou aí seus pais ou avós, no meu caso, contarem algumas histórias. As famílias mais simples, elas juntavam dinheiro por um determinado tempo da vida, para que quando o filho tivesse 15 anos, ele fosse para alguma cidade vizinha, uma cidade um pouco maior, para que ele ficasse nessa cidade um ano sendo bancado pelo próprio dinheiro da família para aprender uma profissão. Assim que o rapaz voltava ao local de partida, aos 16 anos, aos 17, ele voltava com uma profissão. Então, para aprender alguma coisa, era necessário que as pessoas ficassem um tempo em outro lugar desconhecido, pagando a alimentação do bolso, a moradia do bolso e trabalhando de graça. Era assim que funcionava, era assim. Quando não passava de pai para filho as profissões, era assim que uma pessoa se tornava capacitada em uma determinada área. Tempos depois, há mais ou menos 50 anos atrás, lá no Paraná, um grupo de empresários se reuniu e achou que deveria fazer alguma coisa pelo jovem. Achou que não estava justo essa coisa de ter que trabalhar de graça. Vamos tentar fazer alguma coisa? Está sendo um pouco exploração isso que está acontecendo. Então uma ONG lá do Paraná, formada por um grupo de professores, comunidade, empresários, decidiu iniciar esse programa de colocação profissional de jovens. Nesse tempo ainda não tinham grandes direitos. Às vezes, vamos dar uma escala comparativa, até 10 anos atrás existiam pessoas que iam para a empresa e ganhavam, por exemplo, R$100, né? Não era como antigamente, que não ganhava nada. Então isso começou também a mobilizar alguns empresários, alguns comerciantes a dar espaço para o jovem, né? Como estagiário. Então foi assim que nasceu o berço, na verdade, do estágio, da integração, vem a partir dessa formação, dessa iniciativa de cunho social. E tempos depois, houve um conceito sobre exploração. Algumas empresas estavam colocando um jovem estudante para ficar o dia inteiro. Alguns estudantes, inclusive, estavam se prejudicando na escola. Não estava uma coisa muito bem formulada. Então, no ano de 2008, foi feita uma análise, alguns estudos por pesquisadores, especialistas. O Ministério do Trabalho e Emprego chegou a novas definições. Acontece que, apesar de a gente estar indo aí para 7 anos praticamente que mudou completamente a lei do estágio,
tem muitos conceitos que foram formados e não foram reformados. Tem muitas pessoas com uma visão muito tradicionalista sobre o que é estágio de fato. Então nós temos um papel muito forte, inclusive um papel social, voltado mesmo a uma prestação de serviço utilitária para a sociedade, no sentido de levar a informação de forma correta, antes de mais nada. Então sempre que a gente for falar de estágio, nós temos que seguir os artigos, os parágrafos que a lei orienta. Mas ter muito cuidado na forma que for feita a interpretação, para que não cause uma interpretação equivocada. Algumas pessoas mais tradicionalistas, elas têm uma ideia equivocada de que o papel do estagiário é, por exemplo, servir cafezinho, buscar lanche na padaria, tirar uma xerox ali. Esse já é o principal ponto de atraso que nós precisamos mudar. O estágio hoje, ele tem um peso muito grande na formação do indivíduo em geral. Na adolescência, é aquela época de descobertas, é tudo novidade, é tudo muito novo. Os caminhos ainda não estão nem mais ou menos traçados, nem mais ou menos direcionados. Existe aí um conflito interno muito grande. Todo jovem, quando começa a entrar na adolescência, ele não sabe mais ou menos nem quem ele é e nem para onde ele quer ir. Essa é a verdade, e nós, como integradores, nós temos um papel fundamental na construção desse indivíduo. Porque o jovem, por exemplo, aos 14, 15, 16 anos, ele ainda tem ali a mãe, o pai, geralmente tem uma família que dá um apoio, que dá uma estrutura, que fala sempre assim: olha, eu quero que meu filho estude, porque trabalhar é depois. A hora agora é de estudar, eu não quero que ele se atrapalhe nos estudos. Mais um conceito equivocado. O que acontece de fato, isso você pode pesquisar na cidade que você residir, qualquer lugar você vai encontrar a mesma resposta. Fez 18 anos, a necessidade aumenta, a necessidade de trabalhar. É fato isso. Com isso, o jovem fica desorientado. Ele confecciona um currículozinho que geralmente ele pega pronto de um amigo, ele edita, ou ele vai numa lan house, imprime esse currículo, lá tem o nome dele, endereço, telefone e mais nada. Ele pega esse currículo, ele vai entregar esse currículo nas empresas. O que acontece? Bate na porta? Não. Bate na outra porta? Não. E assim sucessivamente. Quem está do outro lado da porta, nós fomos perguntar: por que vocês, empresários, dizem não para esses jovens que precisam trabalhar? A resposta é sempre a mesma. Olha, a gente precisa de pessoas aqui que tenham experiência, que tenham capacitação. Não dá para poder abrir as portas para alguém aqui que nunca trabalhou, que nunca fez nada. Infelizmente, essa série de nãos, um atrás do outro, acarreta o quê? Desânimo. Muitos, infelizmente, vão pelo caminho mais fácil. Fulano, entrega esse negócio ali, que você vai ganhar um dinheiro legal, vai ganhar R$50 para entregar esse negócio ali, não dá nada para você. E aí esse jovem vai para esse caminho, pega o negocinho, vai entregar, gostou, foi dinheiro fácil, faz de novo, acaba muitas vezes desvirtuando os caminhos desses jovens. Muitos vão para as drogas, tráfico, roubo, não adianta. Quando falamos de estágio, estamos falando diretamente de educação. Só que é a educação profissional, uma das mais importantes, porque é a educação profissional que define o indivíduo. O que o indivíduo é, geralmente como pessoa, como personalidade, é reflexo do que ele é como profissional. Chegando nessa visão, nessa janela, o estágio torna-se extremamente importante. O currículo sem experiência, infelizmente, chega na mesa do recrutador
e é amassado, dobrado, jogado no lixo. Muitas vezes um jovem sai de casa com 18 anos, 19 anos, vai procurar emprego, chega em casa todo feliz, todo motivado, achando que vai conseguir alguma coisa. E o que ele não sabe é que do outro lado, o currículo dele foi amassado, foi rasgado. Só que qual que é a nossa grande preocupação? O que foi amassado, dobrado, rasgado, foi só um currículo? Não, não foi. O que foi amassado, dobrado, rasgado, foi o sonho de uma pessoa. Porque todo mundo quer ser alguma coisa na vida, não tem sentido estar aqui hoje se você não quiser ser nada na vida. Não tem sentido. Não tem sentido. E aí a gente tem uma população inteira desmotivada, uma população deprimida, uma população acanhada, uma população triste e sofrida. Esse é o resultado da falta de educação profissional. Então não é brincadeira, não é cafezinho, não é tirar xerox, não é comprar lanche na padaria. Esse não é, se foi um dia, não é mais o papel do estagiário. A Agência Brasil Social, ela entende isso, ela compreende isso, ela enxerga isso, ela humaniza de fato o programa de estágio. A partir do momento que o jovem ele procura a Agência Brasil Social pelo site, anúncios, se cadastra, vem na nossa equipe de recursos humanos, passa pelos nossos processos de seleção, recrutamento e orientação, fica bem claro. Fulano de tal, se você for na empresa, você precisa dar o seu melhor. Existe uma fórmula matemática para você progredir na vida. Isso é falado para todos os jovens da Agência Brasil Social. Essa fórmula matemática para você progredir na vida é dar o melhor para você merecer o melhor. Então os nossos jovens eles já vão com essa ideologia que eles foram contratados para fazer X atividade. Mas tem YZ atividades que não está no contrato dele. Ele não tem que esperar. Ele está lá para ser proativo. Nós tentamos despertar uma consciência nesse jovem, que ele está lá para gerar resultado, que ele está lá com a bombinha relógio, chamado contrato. Como é que funciona isso? Ele tem um contrato de até 2 anos. Mas muitas vezes esse contrato pode durar 2 minutos. Dura o tempo que ele provar que ele merece estar lá. Nós monitoramos de forma muito ativa o desempenho desse jovem. Então, quando ele vai hoje para a empresa, pode ter certeza, ele vai lá com o pensamento de que ele tem que dar o melhor. Ele tem que ser o melhor lá dentro. Ele tem que ser o melhor. Ele tem que estar disposto a ajudar. Ele tem que estar disposto a aprender. Esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é mudar todos os conceitos que foram pré-estabelecidos por empresa A, empresa B, empresa C. Hoje, nós trabalhamos focado numa direção que quase ninguém olha. São os pequenos empresários. Aquele empresário lá da tua cidade que acorda de manhã e levanta a porta do comércio. Tem um funcionário, 2, 5. Claro que tem empresas de médio porte também. Evitamos as empresas maiores e evitamos os órgãos públicos. Acreditamos que é um caminho muito bom, mas já tem muita gente competente que trabalha ali. Acreditamos que o estágio no órgão público é muito positivo. Inclusive eu fui estagiário de um órgão público há 10 anos atrás. Lá você se desenvolve muito. Porém, como que entra no órgão público efetivamente? Através de concurso. Muitas vezes o jovem entra ali, dá uma acomodada, depois sai meio desorientado, não tem uma programação de crescimento. A empresa grande, ela é muito descentralizada. Geralmente o jovem fica em um setor só. Quando ele fica em um setor só, para ele ser efetivado, alguém tem que sair, o que é muito difícil. Na empresa pequena, os departamentos são muito juntos. Financeiro é aqui, o RH é aqui, o comercial é aqui. Então o jovem está ali, está absorvendo de várias áreas diferentes. Depois do programa de estágio, ele está apto para se desenvolver. Vamos entender aqui um pouquinho do que é estágio.
Estágio é, segundo a Lei 11.788 do ano 2008, um ato educativo. A lei entende que estágio não é emprego, conforme previsto em CLT, Consolidação de Leis do Trabalho. O estudante, ele é incluído no estágio como se fosse assim, ele tem na escola, no ensino médio, aulas de português, matemática, química, física, biologia. E a lei federal entende que só aquelas atividades não são suficientes para que ele saia de lá com o currículo em mãos, vá entregar em uma empresa e seja aceito. A lei entende que ele precisa de um desenvolvimento prático, ele precisa ter um trabalho em equipe, aprender de responsabilidade, aprender de metas, aprender de resultado, aprender de ética, de comportamento profissional. Ele precisa ter esse convívio. Então, esse é o objetivo do estágio. Porém, é bom deixar claro que quando ele vai para a empresa, ele faz a atividade de um outro colaborador. Normalmente, ele não vai lá, como eu falei, para ficar sentadinho, tirando xerox, pegando um cafezinho. Não, ele vai lá, ele tem na veia, ele tem o DNA da geração Y. Essa geração que é totalmente tecnológica, é uma geração que é rápida, uma geração que quer crescimento rápido. Essa geração tem muito a acrescentar, ela tem muito a inovar dentro da empresa. Então é bacana, né? Porque ao mesmo tempo que ela se desenvolve, pode desenvolver a empresa. O que acontece? Quando as portas são abertas para uma empresa, a lei ajuda muito. Porque o empresário tem uma resistência. Ele fala assim, olha, não vou contratar porque não tem experiência. A lei fala assim, empresário, vamos fazer uma troca? Ajuda o jovem, certo? A adquirir essa aprendizagem, esse convívio, essa vivência. Em contrapartida, eu vou te dar um presente. O empresário pergunta, mas que presente? A lei responde, um presente no teu bolso, nos teus encargos financeiros. A empresa começa a pensar, opa, como que seria isso? Vamos entender. Hoje, se eu contrato um funcionário comum com um salário mínimo, R$724, como empregador, eu preciso assinar a carteira de trabalho, pagar a alimentação, 13º salário, férias,